Nós estamos na nossa penúltima aula sobre o tema fruto do Espírito. Mas eu tenho uma notícia boa. O próximo tema é justiça de Deus. E o pastor Genival vai abrir a matéria. Então, nós estamos na nossa penúltima. Semana que vem a gente termina fruto do Espírito. E aí entramos em justiça de Deus. E sei que Deus vai continuar falando conosco, amém? Então vamos abrir em Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Tem sido uma bênção. Eu tenho recebido retorno. Pessoas que não congregam conosco, mas tem meu contato, o meu WhatsApp. Manda zap para mim. E a nossa alegria é servir ao corpo de Cristo. Amém? Vamos lá então. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Volte por favor para o 22. O fruto do Espírito é... Nós temos visto esses 2 meses quase que nós somos ramos da videira verdadeira, somos árvores frutíferas na palavra do Senhor. E vimos que o fruto é a manifestação exterior de um poder que habita dentro de nós, da natureza que nós carregamos. E nós estudamos que o fruto é amor, e que o amor está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós estudamos que é alegria. A alegria é a manifestação do amor, confiando na vitória que o Senhor já nos deu, amém? A alegria é posição de quem já venceu. Só é alegre quem tem convicção de vitória. Quando a gente manifesta o fruto do Espírito, a alegria, a gente está manifestando confiança no Senhor. O amor que foi derramado em nosso coração, e a Bíblia diz que no perfeito amor não há medo, nos traz convicção que aquele que deu Jesus por nós, nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então Ele está conosco todos os dias, Ele vai passar conosco, mesmo que a gente passe por meio das águas ou pelo fogo, Ele estará conosco. Nós não vamos submergir, nós não vamos ser afetados pelo fogo, vamos passar por essas situações, mas não vamos ser afetados. E como é que eu passo com alegria? Quando eu tenho convicção que Ele me amou e cuida de mim. Ele está comigo, a palavra dele é a verdade. Se Ele me amou, irmão, me deu Jesus, me dá com Jesus todas as coisas, eu não tenho falta de nada. Ele está cuidando de mim, eu posso ter alegria, mesmo quando eu passo por dificuldades, por tribulações, porque Ele está comigo. Então a alegria é posição de quem já venceu. Paz, a Bíblia diz que Ele nos deu a sua paz, não como o mundo dá, porque a paz que nós temos nele é independente da circunstância, vem da confiança que temos nele, do acesso que temos a ele, porque por Jesus Cristo nós temos livre acesso ao trono de graça e misericórdia, temos liberdade diante do Pai, temos ousadia diante dele, nós temos paz, independente das circunstâncias, amém? Longanimidade foi o tema da aula passada. Nós falamos sobre longanimidade. Longanimidade é a capacidade de ter paciência, de estender o seu ânimo, de ter constância em todas as circunstâncias. É o contrário de ser pavio curto. Longanimidade é uma manifestação do caráter de Deus. Nosso Deus é longânimo, Ele tem paciência conosco. Ele se alonga esperando que a gente se arrependa, esperando que a gente ouça a voz dele, que a gente mude o curso da nossa vida. Ele se alonga conosco. Assim também nós temos que ter longanimidade, olhar para as pessoas com paciência, manifestando o amor de Deus. E longanimidade também fala de uma capacidade de passar pela circunstância com ânimo constante. Não ser aquela pessoa que ela está animada ou desanimada dependendo da circunstância. Se a notícia é boa, eu estou feliz. Se a notícia é ruim, eu estou triste. Então minhas emoções são como uma montanha russa. As minhas emoções dependem das notícias que eu escuto. As minhas emoções dependem de como a pessoa falou comigo, do que alguém me disse. Se alguém me disse que eu estou linda, eu estou feliz. Se alguém falou que eu sou feia, eu estou triste. Isso é o contrário de longanimidade. Ter um ânimo longo, um ânimo constante, é você permanecer inabalável diante dessas circunstâncias externas, porque você sabe quem você é, amém?
Então, amados, nós temos visto esses dias aqui que o fruto do Espírito é uma manifestação do caráter do Deus que habita em você. Para você manifestar o fruto do Espírito, você não pode viver pelo que está fora, mas pela realidade, pela natureza que você carrega dentro de você. Amém? E falamos sobre benignidade a aula passada, que é gentileza. A capacidade de ser gentil com as pessoas. Longanimidade, benignidade, é uma manifestação do caráter de Deus. Deus é gentil conosco, Ele é benigno, Ele é amável. Benignidade fala de amabilidade, daquela pessoa que é gentil. Então você tem capacidade de ser gentil, até com aquele que foi grosseiro com você, porque o amor de Deus está derramado em seu coração, amém? E nós vamos começar bondade hoje. E eu falei semana passada que benignidade e bondade são palavras diferentes, com sentidos diferentes. Benignidade é gentileza e bondade é a capacidade de ser bom ou generoso, como Deus é, mesmo quando alguém não merece aquilo. Deus é bom para com você? Amém? Deus é bom para comigo, independente de se eu estou merecendo ou não, Ele é bom. Por quê? Porque é o caráter dEle. E Ele não pode negar a si mesmo, amém? Então, bondade é essa capacidade, essa manifestação do caráter de Deus, que deve estar em nossas vidas. Eu quero que você abra em Efésios 5:9. Vamos começar a matéria dessa manhã. Efésios 5:9. Diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, irmãos, é o amor de Deus em ação. Diga comigo, bondade é o amor de Deus em ação. O amor de Deus foi derramado em seu coração, mas não é para ficar lá dentro, não. Ele tem que se manifestar para as pessoas. E como é que ele se manifesta? A bondade manifesta o amor que está em nosso coração. Porque o nosso Deus é bom, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. E porque você é filho desse Pai bondoso, você também é uma pessoa boa. Amém? Vá, por favor, para Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim. Deixa eu abrir aqui também, ficar mais fácil para mim. Só um momento. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A Bíblia fala, e a gente sabe, que o contrário de ser bom é ser mau, não é verdade? Bondade está muito ligada à generosidade. A capacidade da pessoa ser generosa. Generosidade, quando a gente fala, a gente pensa muito no financeiro, e tem a ver mesmo, mas generosidade não está ligado só a dinheiro ou a bens, não. Uma pessoa generosa é aquela pessoa que ela quer alcançar a necessidade do outro. Às vezes é um abraço essa necessidade, não é verdade? Às vezes você vê a pessoa triste, se você é generoso de coração, se você está manifestando esse fruto, você vai querer ir lá e ajudar. Às vezes é uma palavra que a pessoa precisa, nem sempre é um recurso financeiro. Generosidade fala dessa vontade de agraciar, bondade fala desse desejo de agraciar a pessoa, de satisfazer uma necessidade na vida da pessoa, mesmo quando ela não merece. E Deus é assim conosco. A Bíblia diz que as pessoas podem ter olhos bons ou olhos maus, nesse versículo. E a Bíblia diz que o olho é a lâmpada do corpo, e se o olho for bom, todo o corpo vai ser luminoso. E se o olho for mau, todo o corpo vai estar em trevas. Amados, olhos fala da forma que a gente vê as coisas.
A primeira coisa que a gente tem que ter é uma visão correta, uma visão segundo Deus. Usar o óculos de Deus para olhar as situações. Porque se você tiver um olhar bom, um olhar benevolente sobre as situações, você vai ter uma atitude benevolente também. Você vai ter uma atitude misericordiosa sobre as situações. Já viu uma pessoa que em tudo vê defeito? A pessoa chega num lugar, ela encontra o defeito, mas não consegue ver a qualidade. Isso é um olhar mau. É um olhar não generoso. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos supor, vamos usar um exemplo. Na igreja, aconteceu um evento. Foi lindo, foi maravilhoso, mas tinha um defeito. Sempre vai ter um defeito. Eu vou olhar o defeito, eu vou focar no defeito. Meu olho está sendo mau. Eu não estou sendo generosa. Eu não estou sendo bondosa com aquelas pessoas. Se eu olhar a qualidade, eu vou chegar para a pessoa e dizer, foi uma bênção. Olha que bom, eu recebi aquilo, eu recebi aquela outra coisa, foi lindo aquilo que você fez. Um olhar bom, uma visão boa sobre a circunstância. Tem gente que só consegue focar no que está ruim. A Bíblia diz que se eu olhar, sua visão for ruim, todo o seu corpo vai ser trevas. A pessoa fica uma pessoa amargurada, ressentida, só vê o que é ruim. Só reclama, só percebe o que é ruim. Não sabe ver as coisas boas nas pessoas. Às vezes o marido vai lá, aconteceu já comigo, estou dando testemunho, já me arrependi. O marido vai lá, lava a louça. Só que lava e não guarda. Irmã, eu gosto que guarde, né, amor? Lavou, não dá para ficar lá em cima da pia, tem que guardar. Quando eu era mais imatura, se ele lavasse a louça e não guardasse a louça, o meu olhar era mau sobre aquilo. Eu não conseguia nem ver a louça lavada. Eu não conseguia ver o esforço dele em lavar. Eu não conseguia ver a boa vontade. Vocês não estão entendendo? Eu ia em cima de que você não guardou. Então não adiantou nada você ter lavado a louça, porque não adianta estar em cima da pia. Vai bagunçar tudo de novo. Olhar mal. Todo o meu corpo vai ser trevas. O que eu falar vai ser trevas. A minha atitude vai ser trevas. A forma que eu vou reagir vai ser trevas. Mas se eu tiver um olhar bom, eu vou dizer, amor, obrigado, porque você lavou a louça. Próxima vez, se puder, enxugue e guarde. Mas obrigada, porque pelo menos você lavou a louça. Amém, amadas? Um olhar bom. A boca, o corpo, todas as suas reações vão acompanhar aquela visão sobre aquela circunstância. Amados, a gente precisa ter um olhar bom. A Bíblia diz, se seus olhos forem bons, os olhos são a lâmpada do corpo, todo o seu corpo vai ser luminoso. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aprender a ver o que há de bom nas pessoas e nas circunstâncias, no que as pessoas fazem por nós, amém? Se você procurar defeito, você vai achar. Agora, se você procurar qualidade, você também acha. E se você não pode, irmãos, falar nada para levantar, para abençoar, então ore e interceda por aquela pessoa. Vai ter mais fruto naquilo, amém? Glória a Deus, vamos continuar. Mateus 20, aleluia, irmão, ali se alegrou. Mateus 20, capítulo 1, Mateus capítulo 20, verso 1 a 15. Aleluias, um exemplo disso, de ter um olhar bom e ter um olhar ruim. Ter uma visão boa sobre as pessoas, sobre as coisas, ter uma visão ruim. A gente vai ver aqui, em Mateus 20. Deixa eu ler na minha Bíblia que fica mais fácil para mim, vocês vão acompanhando aí. Verso 1 ao verso 15, não foi? Foi. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Qual foi o acerto dele? 1 denário por dia. Saindo pela terceira hora é às 9 da manhã, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta é às 12 horas, meio-dia,
E depois ele foi perto da hora nona, que é às 5 horas da tarde. Então ele foi às 9, ele foi de madrugada, foi às 9, foi ao meio-dia e foi às 5. Vou voltar para o verso 5 agora. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide vós também para a vinha. Então, recapitulando, porque eu errei aqui os horários, amados. Ele foi de madrugada, quer dizer, antes do dia começar. O dia, a primeira hora do dia para os judeus é 7 horas da manhã. Então eu suponho que ele deve ter ido por 6, mais ou menos, porque a primeira hora é 7. Ele chegou lá e contratou alguns trabalhadores, mandou ir para cá, para a vinha trabalhar, acertou 1 denário. Depois ele foi de novo na terceira hora do dia, às 9 da manhã, contratou outros que estavam na praça, mandou para a vinha. Depois ele foi de novo, que horário você está acompanhando? Hora sexta, às 12 horas. Contratou e mandou para a vinha. Depois ele foi na 1/10 hora, que é às 5 da tarde, contratou o pessoal e mandou para a vinha. Vamos prosseguir. Verso 8. Ao cair da tarde, às 6 horas, disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus o quê? Os teus olhos, porque eu sou bom. Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Amados, se a gente não vigiar, a gente cai nesse erro de ter olhos maus, muito facilmente. Porque o nosso juízo sobre as coisas sempre leva como parâmetro a gente mesmo. Eu trabalhei desde cedo, não foi isso? Eu aguentei o sol quente. Como é que você iguala ele? Olha a questão. Como é que você iguala ele a mim? Quantas vezes a gente não vigiar o nosso coração se enche disso, de inveja. É um olhar maldoso sobre o que está acontecendo com as outras pessoas. Senhor, como é que pode? Fulano chegou depois. Senhor, como é que pode? Só tem 1 mês, só tem 2. Senhor, como é que pode? É mais novo do que eu. Como é que pode estar sendo igualado a mim? Foi essa a questão. Eu já suportei tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa. Eu já andei tanto tempo com o Senhor. Eu suportei o sol quente. Como é que fulano está sendo igualado a mim? E o Senhor diz: olha, seus olhos são maus. São os seus olhos que são maus, porque eu sou bom. E Deus recompensa, amados, fidelidade. A gente vai ver isso hoje. Não tempo de banco, ou tempo de trabalho, ou tempo de igreja. Deus recompensa a fidelidade. O que é que a gente vê nessa parábola aqui? As pessoas que disseram sim no começo do dia foram recompensadas por sua fidelidade no que foi acertado com o Senhor, 1 denário. As pessoas que disseram sim no meio do dia foram recompensadas pela fidelidade deles, que tiveram quando pegaram a mão do arado. E as pessoas que disseram sim no final do dia, trabalharam só 1 hora, foram recompensadas pela fidelidade naquela 1 hora com 1 denário. Por quê? Porque Ele é bom. E o meu olho não pode ser mau ao ver que Ele é bom. Porque se eu tiver um olhar maldoso sobre isso, todo o meu corpo vai ser trevas. Eu vou errar, irmão alvo. Eu vou errar o julgamento. Eu vou errar o que eu estou falando. Porque eu não estou vendo conforme Deus vê.
Nunca sinta inveja se alguém que chegou depois de você avançar, for além. Celebre. Glorifique o Senhor. Bendiga a Deus. Se alegre com seu irmão, porque Deus é bom. E se a pessoa veio errada o tempo todo e de repente resolveu se consertar, mas você sabe a vida dela. Até ontem estava errada. Até ontem desconcertada. Não queria nada com Deus, mas resolveu se consertar. Resolveu se colocar diante do Senhor. Resolveu ser fiel. Aí você dá 2 meses, 3, daqui a pouco está despontando. Está pregando melhor do que eu. E eu vou me entristecer. E eu vou olhar com um olhar ruim, maldoso. Não, Deus é bom. Aleluia. Ele vai me recompensar por minha fidelidade naquilo que Ele me chamou para fazer. E se Ele pediu aquela pessoa para começar a fazer, e ela pegou com fidelidade no arado, e Ele começar a usar maravilhosamente, apesar de ser mais nova, ser mais imatura, eu vou me alegrar, dizer, oh glória, Deus é bom. Deus é bom, ela está sendo recompensada, está sendo levantada. Do que eu recebi, está recebendo também, aleluias. Porque é assim na igreja, irmão. É assim no corpo. Ele disse, porque o seu olho é mau, só porque eu sou bom? Não, meu olho vai ser bom, porque o meu Pai é bom. Aleluia. Aleluia, eu vou me alegrar. Diga, eu vou me alegrar. Diga, Deus, pode encher muito meu irmão, abençoar muito, prosperar muito, levantar muito, porque eu vou me alegrar. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Salmo 106, verso 1, diz assim: 106, verso 1, aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora Salmos 34, verso 8. Ainda em Salmos 34, verso 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Amados, tem gente que fica debaixo de uma consciência de pecado, de condenação. E pensa que porque errou no passado, porque falhou com Deus no passado, não tem direito a desfrutar da bondade dele. Pensa, não, se eu falhei com Deus, eu não tenho direito de desfrutar da bondade dele. Eu não tenho direito de receber o que ele tem para mim, porque eu errei. Mas eu quero que você saiba que o desejo de Deus é que você prove, que você experimente da bondade dele. Prove e veja que ele é bom. Não importa o tamanho do erro que você cometeu no seu passado. Se você se arrependeu, a Bíblia diz que além de bom, ele é misericordioso. Ele te perdoou os seus pecados pelo sangue de Jesus. Ele te lavou de toda a iniquidade. Quando a gente chega diante dele, reconhece nossos erros e se arrepende e pede perdão, a Bíblia diz que ele nos torna tão branquinhos como a neve, como a lã branquinha. E ele não olha para nós mais segundo o que a gente fez, mas segundo o que nós somos hoje em Cristo Jesus. Isso é matéria da próxima aula, esse é tema da próxima matéria, a justiça de Deus. Ele não olha para você segundo os seus pecados, segundo as suas falhas. Ele olha para você segundo o que Jesus fez por você. E amados, ele é bom. E o desejo dele é que você desfrute, que você experimente, que você prove, como alguém prova uma refeição. Não como a gente que fica assistindo Masterchef, olhando lá aqueles pratos e com vontade de comer, mas está tão distante como o céu está da terra, porque está do outro lado lá, já passou, foi feito naquele ambiente de gravação, você só está vendo a foto. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você prove, que você experimente, que você desfrute, que você prove e veja que Ele é bom.
Amém. Ele é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem e a mulher que nele se refugia. Diga: eu vou provar, eu vou viver os benefícios, a bondade do Senhor nesta terra. Aleluias, aleluias, aleluias. No lugar da vergonha, a Bíblia diz que há dupla honra. Não é verdade? Onde o diabo nos pisou, onde ele nos envergonhou, o que é que Deus tem preparado para nós? Dupla honra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluias. Mas eu já falhei no meu casamento, irmã. Eu errei. Ou eu tive um casamento destruído, ou o meu eu já errei tanto que hoje eu estou só no fiasco, não tem quase mais nada. Mas onde há vergonha, Deus tem preparado dupla honra para você. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Há restauração, irmãos, em Deus. Há vinho novo em Deus. Não há impossíveis em Deus. E o desejo... Então, bondade é caráter de Deus. Bondade é caráter dele. E nós, como filhos, temos que manifestar bondade para com as pessoas também, amém? E eu quero trazer um exemplo de um homem que a Bíblia diz que ele andava em bondade. E ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E o nome dele é Barnabé. Diga: Barnabé. Vocês já ouviram ministrações sobre ele? Eu quero que a gente aprenda um pouquinho mais sobre ele essa manhã. Vá em Atos, capítulo 4. Eu vou ler primeiro Atos 11, 24. Atos 11, 24. Você está aprendendo alguma coisa essa manhã? Graças a Deus. Diz assim: falando sobre Barnabé, você vai só perceber que está falando sobre ele. No verso 22, fala que ele foi a Antioquia, chegou lá, viu a graça de Deus. No verso 24 diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vou ler do 22. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amados, esse texto fala de quando os discípulos foram dispersos, porque houve uma grande tribulação, e os discípulos começaram a se espalhar. No verso 20 fala que alguns chegaram a Chipre, a Antioquia, e lá eles falavam também aos gregos sobre o Evangelho. Começaram a pregar para pessoas que não eram, não só os judeus, mas os gregos também. As pessoas começaram a se converter, e aí a igreja de Jerusalém, que vamos entender como a igreja mãe, manda um mensageiro, um enviado, para ver como é que estava a situação lá em Antioquia, para tomar pá das coisas, para orientar, né, um irmão mais velho, né, um irmão mais responsável. E foi Barnabé que eles mandaram. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Se ele era um homem bom, ele tinha olhos bons. E ele chega, ele olha, e a primeira coisa que ele vê não é a bagunça, ou o irmão que está gritando muito alto, ou o irmão que está sendo menino, porque era a igreja que tinha acabado de nascer. Irmão, tinha coisa errada lá dentro. Tinha coisa para ser ensinado. Tinha coisa para os irmãos aprenderem. Era tudo bebezinho em Cristo. Vinham de uma cultura pagã. E Barnabé chega e ele não vê a saia da irmã muito curta. Ele não vê o problema do irmão. Ele vê o quê? Ele vê a graça de Deus no lugar. Ele tinha olhos bons. E quando ele vê a graça, ele começa a estimular os irmãos a se firmarem no Senhor. A Bíblia diz que Barnabé, ele era conhecido como filho da consolação, da exortação. Era um irmão que levantava os outros.
Porque ele tinha essa capacidade, irmão, de olhos bons. Ele via a graça, ele via o favor de Deus. Tinha problema? Tinha, por isso que ele teve que levantar, corrigir. Irmão, fique firme. Por que tem que dizer fique firme? Porque não, fique firme. Vamos lá, vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus. Mas ele via a graça de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Agora vá, por favor, para Atos 4, do 36 a 37. E vamos ver características na vida de Barnabé. As manifestações dessa bondade, que é fruto do Espírito, que está em você e em mim, nós temos que manifestar. Vamos aprender com Barnabé essa manhã, amém? Atos 4, 36 e 37, diz assim: José, que era o nome real dele, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa encorajador ou consolador. Então era quase como se dissesse José Consolador ou José Encorajador, porque ele manifestava fortemente esse fruto, amados, na vida da igreja lá, no meio da igreja. Então vamos lá, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou de consolação. Levita é a linhagem dele, natural de Chipre, tinha nascido em Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então lembra que eu falei que bondade e generosidade andam juntos? Se manifestam o tempo todo, irmãos. Aqui se manifestou numa oferta que ele deu. Mas na vida de uma dona de casa, às vezes se manifesta em um bolo que ela faz, sem ninguém pedir. Num brigadeiro que alguém faz para o departamento infantil, sem ninguém pedir. Numa atitude de generosidade que a pessoa faz. Na vida de Barnabé se manifestou num campo. Ele tinha um campo, ele foi instruído por Deus, certamente, porque depois começou a perseguição e eles iam perder tudo. Então o Espírito instruiu ele: vem do campo e vamos usar o dinheiro na vida da igreja, porque logo depois acontece o quê? A perseguição. Perdiam bens, eles saíam fugidos das casas. Então ele vem do campo e distribui. E Deus vai mover você em bondade, em coisas grandes e em coisas pequenas. E quando você sentir desejo, irmão, de ser bom com alguém, não pense: será que aquela pessoa merece? Não é porque ela merece, é porque você é bom. Porque seu pai é bom. Amém. É quando uma mãe muitas vezes é generosa. Ela bota a comida, ela bota seu prato. Minha mãe é assim, eu como o prato. E depois ela diz: minha filha, coma mais um pouquinho. Mãe, tá bom, eu já cresci e tinha que crescer. Mãe não é assim, é generosa. Mais um pouquinho. Você está satisfeito? Mais um pouco. O generoso é assim, irmãos. Ele tem o que dar. Sabe, ele tem o que dar, ele quer abraçar a pessoa de alguma forma. E se manifesta em tudo na vida da pessoa. Diga: é assim comigo. Eu sou generoso. Então, Atos 4:36 fala dessa manifestação na vida financeira dele, nos negócios, né, no bolso. Mas Atos 9:27, esse mesmo fruto se manifesta nos relacionamentos da igreja. Vamos para lá, Atos 9:27, vamos ler do 26. Atos 9:26. Atos 9:26. Tendo chegado a Jerusalém, quem? Saulo. Aquele de Tarso que perseguia a igreja, que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele com cartas para perseguir a igreja. E ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí o Senhor dá uma instrução a ele: entra na cidade, um homem chamado Ananias vai falar com você. Deus envia Ananias, que é um discípulo do Senhor, para falar com Saulo. Ananias prega a palavra para ele, ora por ele, batiza ele. Paulo é cheio do Espírito Santo e começa a sua vida com Deus. Esse Saulo, que era Saulo o nome dele inicialmente, vai a Jerusalém. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele chega na igreja de Jerusalém e ele tenta se juntar. Ele tenta fazer parte, mas ninguém quer conversar com ele, irmãos.
Porque não acreditavam nele, desconfiavam dele. Por quê? Por causa dos antecedentes que ele tinha. Por causa do que ele já tinha feito, tinha uma pecha sobre ele e a igreja não acreditou nele. Os discípulos não acreditaram nele. Mas, diga mais, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que ele lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi o quê? Bondoso ou generoso com Paulo. Manifestou o fruto do Espírito, que é bondade. Paulo, irmão, no histórico dele, ele não merecia. Mas ele tinha nascido de novo. Ele tinha se convertido. Ele declarava que Jesus era o Senhor da vida dele. Barnabé estendeu a mão e tomou consigo. Tem pessoas que você vai precisar tomar ela com você para ela conseguir caminhar. Você vai precisar tomar ela com você para ela conseguir andar nos caminhos do Senhor, para ela conseguir crescer. Porque a pessoa não consegue sozinha. Mas Barnabé tomou consigo a Paulo e apresentou aos apóstolos e deu testemunho. Eu tenho observado. Agora, sabia, amados, que Barnabé, ele era generoso, ele era bom, mas não era Zé Mané. Ele observou. Ele procurou os frutos. Ele ouviu como Paulo ousadamente estava pregando. Ele prestou atenção. E aí deu testemunho de Paulo para os apóstolos. Ele percebeu que havia fruto na vida dele. E ele estendeu a mão da comunhão. E a Bíblia diz que assim Paulo entrou na comunhão dos discípulos. Agora vá, por favor, para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 1 a 10. Paulo falando dele mesmo agora. A gente viu a reação da igreja quando ele se converteu. A gente viu que ele era perseguidor, viu que Barnabé estendeu a mão da comunhão e ele veio a comunhão dos apóstolos e pôde desenvolver o ministério dele. Agora ele falando dele mesmo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. É como se ele mesmo dissesse: olha, eu perdi o bonde. Eu perdi a oportunidade. Eu estava na mesma época. Ele vivia na mesma época, irmãos. Eu perdi a oportunidade de, naquele tempo, ter estado com o Senhor, ter visto o Senhor, ter andado com a igreja. Mas no fim, no final, como um nascido fora de tempo, eu também vi o Senhor. E amados, independente do tempo, Barnabé estendeu a mão. Os irmãos estão pegando no coração isso? A gente tem uma tendência de achar que tempo de igreja é patente. A gente tem uma tendência de achar que quem chegou primeiro tem mais privilégios. Mas não tem nada a ver. Ele disse: olhe, eu fui o último dos apóstolos, como nascido fora do tempo, a ver o Senhor. Ao final ele apareceu para mim. Mas não importa se ele demorou muito, irmãos, a se render, se ele demorou muito a conhecer quem era Jesus. Quando ele conheceu, ele se rendeu. Ele disse sim, ele entrou no propósito. Então amém, irmão, eu te dou a mão de comunhão e seja o que Deus te chamou para ser. Amém, amém. Vamos continuar ele narrando. Verso 9.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Esse digno fala de que não é adequado, é nesse sentido. Ele está dizendo assim: eu não acho nem adequado eu ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, essa é a diferença. Você vê, não é o tempo. Não é o tempo, um nasceu primeiro, outro nasceu depois. É o que a pessoa faz com a graça que recebe. Diga a diferença na minha vida. Não é quando, mas é o que eu faço com a graça que eu recebi. Ele diz: olha, eu nem acho adequado ser chamado de apóstolo. Embora ele era apóstolo, o Espírito chamou ele de apóstolo, e ele mesmo disse: sou apóstolo. Mas ele falando sinceramente com a igreja, ele diz: olha, parece até para mim desconfortável. Vocês estão entendendo? Parece até para mim desconfortável. Mas uma coisa eu digo a vocês: eu fiz algo com a graça que eu recebi. Essa graça que foi depositada em mim não foi vã. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Não eu, mas a graça de Deus comigo. De que eu preciso me mover, movimentar, usufruir da graça que há na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Abra por favor em Mateus, capítulo 12. A gente falou de bondade no olhar, e agora a gente vai falar de bondade no falar. Amém? Mateus 12, 34 e 35. Mateus 12, 34 e 35. Diz assim: raça de víboras. Vocês estão comigo? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira da onde? Do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Por que Jesus chama aqueles fariseus de raça de víbora? Porque eles conseguiam maquiar o que estava por dentro. Eles eram lobos vestidos de ovelha. Eles conseguiam maquiar. Por dentro tinha maldade, mas eles sabiam fazer o jeito. Eles sabiam falar a coisa certa. Eles sabiam pousar de bons. Mas Jesus disse que qual é o padrão? Se a pessoa for quem ela é mesmo, ela vai tirar do tesouro dela. Amém? Se o tesouro for bom, vai tirar coisas boas. Se o tesouro for mau, vai tirar coisas más. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau tira do mau tesouro coisas más. Para falar. Está falando de boca, de falar. Então, amados, se você tem um bom tesouro, diga: eu tenho um bom tesouro. Diga: minha natureza não é de lobo. Amém? Sua natureza não é de cobra, de víbora. Jesus disse: raça de víbora. Sua natureza é de cobra. Mas a sua... Ele falou aos fariseus: mas a nossa natureza não é de cobra, não é de víbora. A nossa natureza é de Deus. Amém? Então você tem um bom tesouro no seu coração. Bondade, que é fruto do Espírito, vai se manifestar no seu falar também. Quando a pressão vier, irmão, quando o problema vier, não xingue não. Não solte um palavrão não. Não fale uma besteira não. Não comece a fazer ameaças não. Tire do seu bom tesouro coisas boas para você falar. Sabe qual é o problema? É que quando a gente está em pressão, a gente não tira do bom tesouro. Tem tesouro no seu coração. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos está perto de você. Agora você tem que ir como um tesouro. Você já viu o tesouro ficar assim escancarado, aberto, manifesto? O tesouro normalmente fica escondido. Como todo bom tesouro, se uma casa tem tesouro, está no cofre dentro de um quarto fechado.
Se um banco tem tesouro, não está na porta do banco, está lá dentro. Assim tem um tesouro dentro de você, depositado no seu coração. Aí a pressão vem sobre nós, a gente vai buscar na notícia que a gente ouviu no jornal, no que o amigo falou, a gente repete. A gente vai buscar no que viu na novela, ou em qualquer outro lugar, mas não busca no tesouro que está depositado no nosso coração. A gente busca em outro lugar, na nossa cabeça, o que a gente aprendeu dos nossos pais. Não, eu vi a minha mãe fazendo assim. Minha mãe, não é o meu caso, vocês conhecem minha mãe, é um doce. Mas suponha, eu vi a minha mãe fazendo assim. Quando meu pai brigava comigo, ela pegava as panelas e jogava em cima dele. E aí ele corria e batia a porta batia, a panela batia na porta. Então, a pressão veio sobre mim. Eu vou fazer o quê? A pessoa tem que escolher. Eu vou tirar da onde a minha reação? As palavras. Eu vou tirar do bom tesouro que está depositado no meu coração. Eu vou tirar do que eu aprendi. Se eu tirar do bom tesouro e diga comigo, existe um tesouro depositado no meu coração. Diga, a palavra de Deus é o meu tesouro. Aleluias. Melhor do que ouro, do que prata. A Bíblia diz que se você se apegar aos conselhos de Deus, você prospera. Você avança, vai ter delícias na sua casa. Se você se apegar aos conselhos que Deus dá. Quando a pressão vier, irmãos, você tem que tirar do bom tesouro a palavra certa diante da pressão. Amém? Diga, bondade no olhar, bondade nos relacionamentos, bondade no falar. Agora, Romanos 12, 17 a 21. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ao invés de se vingar, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não torneis a ninguém mal por mal. Eu disse aqui alguma aula já. Se você torna mal por mal, você não ganha. Ou você no máximo empata uma perda dos dois. Não torneis a ninguém mal por mal. Se me xingar, eu não posso xingar de volta. Se machucar, eu não posso machucar de volta. Se me ofender, eu não posso ofender de volta. Se me magoar, eu não posso magoar de volta. Porque se eu faço assim, eu estou tornando mal por mal. E eu não venço, a gente só empata a perda. Os dois perdem. Ninguém vence. Mas a Bíblia diz: esforce-se por fazer o bem perante todos. Se possível, porque nem sempre é possível, mas se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Se esforce e, se possível, tenha paz com todos os homens. Se depender de você a solução do problema, resolva o problema. Se depender de você a paz, faça a paz. Se tiver alguma coisa que você pode fazer para trazer paz ou beneficiar alguém, faça. Tenha paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deis lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ele vai ficar pensando: mas por que está agindo assim? Por que está sendo bom comigo? Por que está fazendo isso? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você está vendo que a Bíblia diz: não te deixes vencer? Significa que eu tenho condição de vencer o mal com o bem. Quando, amados, a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, é porque você tem condição. Senão ele não diria isso. Amém? Vocês estão comigo? Se diz: não te deixes vencer, é porque quando o mal vence na minha vida, eu que deixei.
Eu levantei meus braços, eu me rendi. Eu me rendi àquela influência, eu me rendi àquela mentalidade, eu me rendi àquela maldade. Eu me rendi, xinguei também, me rendi, bati também, me rendi, fiquei magoado também, me rendi. Fiz a maldade também. Mas se eu não me render, eu vou fazer o bem. Aí tem que se posicionar. Eu vou tirar do bom tesouro e vou fazer o bem e vou vencer o mal com o bem. 1 Pedro 2, 21 a 23. A gente está encerrando esse tema bondade. 1 Pedro 2, 21 a 23. Diz assim: porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós, como filhos desse Pai amado, nós andamos como Ele. Como é que Ele andava, Vanessa? Quando Ele era ultrajado, quando Ele era xingado, quando Ele era ofendido, Ele não ofendia de volta. Quando Ele era maltratado, quando alguém fazia alguma maldade com Ele, Ele não fazia ameaças. Ele não dizia: você vai ver que eu vou fazer. Está fazendo isso comigo? Espere, viu? Você vai ver. A gente tem costume de fazer isso, né? Você vai ver. Nunca mais. Isso. Você vai ver. Tem gente rindo, né? Pois, irmãos, olha, Jesus. Nunca o dolo se achou o dolo na sua boca. Não cometeu nenhum pecado. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Ele se entregava a Deus, que julga retamente. Amados, às vezes não, sempre, a melhor forma de resolver uma situação é saindo e deixando Deus entrar. Quando a gente revida, a gente ameaça, a gente faz alguma coisa, quer entrar nessa guerra, você tira Deus da história. Mas quando você se entrega a Deus, que julga retamente, Deus entra na história. E Ele, dentro da situação, irmãos, é garantia de vitória. A gente tem que aprender que as armas da nossa milícia não são naturais, não são carnais, são poderosas em Deus. Deus tem estratégias diferentes para a gente vencer. E se a gente se render a elas, dizer: Senhor, eu não vou me preocupar com a minha reputação, eu não vou me preocupar que eu estou sendo injustiçada, eu entrego a Ti porque o Senhor julga retamente. Eu oro por essa pessoa, eu abençoo ela, eu oro que o Senhor abra os olhos, que ela veja. Senhor, e se for eu que estou errada, abre os meus olhos para eu ver também. Senhor, eu declaro paz nessa circunstância, nessa situação. A gente vai ver Deus entrar, amados. Ele não diz que deixe com Ele, que a vingança é dele. A vingança de Deus, sabe qual é? É o que Ele fez em Paulo. Paulo perseguia a igreja. Satanás usava ele para perseguir os irmãos. Se você estiver na carne, se você não perceber quem seu pai é, você vai achar que a vingança do seu pai é matar Paulo fulminado. Só que seu pai não é assim. É Satanás que mata, rouba e destrói. O seu pai dá vida e vida em abundância. Então, quando o seu pai entra em ação, ele pega o perseguidor, levanta como testemunha, e esse vai ser perseguido por amor de Cristo. Ele mostra que vale a pena servir ao Senhor, porque eu que era perseguidor, agora eu estou perseguido por amor dele. Vale a pena, esse Deus é maravilhoso. Essa é a vingança de Deus, amados. Manifestar o amor, o caráter dele na vida das pessoas. Enquanto a gente quer brigar, a gente não manifesta Deus. Enquanto a gente quer falar mais alto, vencer a briga, a gente revida, xinga também, a gente não manifesta Deus. Mas quando a gente recua e começa a manifestar o caráter do Pai que habita em nós, Deus pode entrar em ação. A gente se entrega àquele que julga retamente. Amém. Diga: eu me entrego
aquele que julga retamente. Aleluias. Eu vou entrar em fidelidade. Nós temos 15 minutos. Vamos ver se dá para terminar, senão eu termino semana que vem. Fidelidade é o próximo fruto do Espírito. E significa ser digno de confiança, ser leal, ser honesto, ser constantemente firme. Fidelidade, tem versão que fala de fé, porque no original é a mesma palavra, é pistes. Fidelidade fala de ser confiável, alguém que nós podemos confiar completamente. É o caráter, diga comigo, é o caráter de alguém confiável. Eu quero que você vá para 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 11 e 12. Se não der para terminar, eu termino semana que vem. Diga glória a Deus. Diga: o Espírito habita em mim. O amor de Deus habita em mim. E eu sou capacitado por Deus para frutificar. Aleluias. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ou se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluias. Glória a Deus. Diga: o meu Pai, o caráter do meu Pai é fidelidade. Amado, você nunca vai se decepcionar quando confiar em Deus. Nunca. Porque Ele é fiel. Ele é completamente confiável. Romanos 3, 3 a 4. Romanos capítulo 3, verso 3 e 4. Diz assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Começa como o texto: e daí? Se alguns não creram, isso torna Deus mentiroso? Se alguns não creram na palavra, e porque não creram, não receberam, isso faz da palavra uma mentira? De maneira nenhuma. Amados, as coisas com Deus é o seguinte: a pessoa precisa crer e receber. Não se compra de Deus. Não adianta pagar promessa. Não adianta cumprir alguma penalidade para receber de Deus. A Bíblia diz que fé é gerada no nosso coração pela palavra de Deus e você recebe. Se alguns não creram, não receberam. E por que eles não receberam? Isso torna Deus mentiroso? De maneira nenhuma. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Por isso que a nossa fé não se baseia em testemunho. Nossa fé se baseia na veracidade da palavra de Deus. Porque testemunho é o que o homem está dizendo, mas isso aqui é o que Deus diz. E se o homem chega para mim dizendo alguma coisa que está fora dessa palavra, eu não recebo. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E se o homem chegar para mim e dizer: não, eu tentei, eu criei, mas não consegui, é mentira, eu vou dizer: mentiroso é você, verdadeiro é a palavra. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se você não recebeu, não é porque Deus está mentindo. Alguma coisa em você que não está alinhada. Ou em mim, irmãos. Se tem alguma coisa fora do lugar, não está com Deus, está comigo. Com certeza está comigo. Porque Deus é bom e Ele é fiel. Quando eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode de maneira nenhuma negar a si mesmo. Deus não consegue negar a si mesmo. Por isso que é impossível que Ele minta. Não há impossível nenhum para Deus, a Bíblia diz. A mesma Bíblia diz que é impossível que Ele minta, porque Ele não pode negar a si mesmo. É a natureza dEle.
A única impossibilidade de Deus é mentir, é ser infiel. Não, Ele é completamente confiável. Então, se não chegou, não está acontecendo, ou se tem alguma coisa fora do lugar, está fora da palavra, irmãos, analise. Por isso que a Bíblia diz: avalie, julgue a você mesmo, esquadrinhe seu coração. Pare e pergunte: Senhor, tem alguma coisa impedindo o Senhor de me abençoar? Porque o Senhor quer me abençoar. Porque o Senhor quer que eu prove que o Senhor é bom. Tem alguma coisa impedindo o Senhor de me dar? Tem alguma coisa impedindo o Senhor de me enriquecer? Tem alguma coisa impedindo o Senhor de me levar às tuas promessas? Me mostra. Porque eu preciso me alinhar. Porque Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vá, por favor, para Mateus. Vamos primeiro para Provérbios, capítulo 20, verso 6. Provérbios 26 diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Muitos falam: eu sou bom, eu sou legal, eu sou 10. Mas quem é fiel mesmo? Quem vai encontrar? A gente tem que esquadrinhar o nosso coração, irmãos, porque Deus, Ele é fiel. Amém. Aleluias. Mateus 25, 14 a 23. Vou abrir com vocês. Irmã, não está acontecendo. Das duas, uma. Ou tem alguma coisa para ser consertada, ou é só a prova do tempo, da perseverança. Porque a Bíblia diz que se a gente perseverar, a gente alcança a promessa. Esquadrinhe o seu coração, porque o Espírito vai mostrar para você. Se for alguma coisa para ser consertada, você vai saber, Ele vai te dizer. Mateus 25. E se for só perseverar, fique firme, porque está chegando e não vai demorar. A Bíblia diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, falando sobre o reino dos céus, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Amém. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, a nossa fidelidade, ela é provada no pouco. Deus tem muito para a gente, mas a nossa fidelidade é provada no pouco, não é no muito não. Quando eles foram fiéis no pouco, e pouco é relativo, vocês viram que é relativo. Um tinha 5 e o outro tinha 2. Mas o 5 era pouco para o de 5, porque era a segunda capacidade dele. Ele granjeou, ganhou mais 5. Isso ainda era pouco. Muito foi onde o Senhor colocou ele depois, no gozo. Amém. O outro tinha 2. Era pouco do mesmo jeito. Ganhou mais 2, ainda era pouco. Ficou muito quando ele entrou no gozo do Senhor. Então a gente é provado em fidelidade no pouco. É uma mentira do diabo. A mentalidade é a seguinte: quando eu for promovido, eu vou ser fiel, eu vou trabalhar mais duro. Mentira. Mentira. Você é provado a sua fidelidade no pouco. Quando eu estiver namorando mesmo, eu vou ser fiel à menina que eu estou flertando. Mentira. A fidelidade começa no pouco.
Já está flertando com duas, você já é de coração infiel. É flertar mesmo que fala? É? Paquerar não, né? É? Tá. Paquerar na minha época. Estou paquerando duas. Seu coração já é infiel. Porque é no pouco que é provada a fidelidade. Não, mas quando ela me disser sim, a que eu quero mais, aí eu vou ser fiel. Mentira! É o coração que é infiel. Não, quando eu ganhar mais, eu vou ser fiel a Deus. Mentira! Você é fiel no pouco. A fidelidade é provada no pouco. Quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Amados, o pouco é uma oportunidade de Deus para você manifestar a fidelidade e ser erguido para o muito. Vou dizer de novo, o pouco é a oportunidade que Deus dá a você para você manifestar a fidelidade e ser levado para o muito. Porque sem fidelidade você não é erguido para o muito. E o pouco é uma oportunidade. Seja fiel no pouco. Jesus não disse isso. E sobre o muito eu vou te colocar. Não, quando eu tiver uma posição maior na igreja eu vou ser fiel. Mentira! Seja fiel no que Deus te deu para fazer. Senão você não vai ser em outro lugar. É o pouco, é uma oportunidade. Deus dando para a gente uma oportunidade para a gente manifestar a fidelidade. E aí Ele erguer a gente. Amém. Vai, por favor, para 1 Coríntios. 1 Coríntios 4. Eu vou ler rapidinho Mateus 24. Estou terminando já. Deixa eu conferir se eu estou terminando mesmo. Estou terminando mesmo. Mateus 24, 45 a 47. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Mateus 24, verso 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar sustento a seu tempo. Quem é a pessoa que Deus confiou outras pessoas para ela dar sustento? Bem-aventurado, mais que feliz, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se você continuar na parábola, diz que o servo, quando viu que o Senhor estava de longe, começou a beber, farrear e deixar os conservos de lado, sem cuidar. O que é isso? Fidelidade se mostra na ausência, não é na presença não, irmãos. Falar bem do seu líder pela frente é fácil. Fale bem pelas costas. Dizer eu estou com você pela frente, todo mundo faz. Agora, pelas costas, quando alguém vai falar alguma coisa, a pessoa diz, não, eu estou com ele, aí é fidelidade. Fidelidade se manifesta na ausência. Foi isso que Jesus disse, olha o servo que o Senhor confiou alguma coisa, e o Senhor dá as costas para ele. E deixa ele manifestar fidelidade ou infidelidade. Aí ele tem que manifestar a fidelidade. Se ele manifestar a fidelidade, vai ser confiado mais para ele. Porque a fidelidade, diga comigo, fidelidade se manifesta na ausência. E aí mais é confiado. Diga de novo, fidelidade se manifesta no pouco. E aí mais é dado. Amém. Agora vamos para 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Diz assim, vou ter que abrir aqui. Também, já estou terminando, queridos. Vocês me aguentam mais 5 minutinhos? Amém? Se não der amém, eu vou parar agora. Amém? Aleluia. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todo mundo quer isso, né? Que o irmão me veja que eu sou de Deus, irmão. Eu sou de Deus, irmão. Não é possível que a pessoa não veja que eu sou de Deus. Que eu tenho algo de Deus. Eu sou ministro de Deus, eu sou ministro de Deus. Sim, verso seguinte diz o quê? Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro? O que é que se requer do ministro? Que cada um deles seja encontrado fiel. Antes de querer que o outro te considere, isso é importante, é bíblico, é necessário. Mas primeiro busque se você está sendo encontrado fiel. Amém. E agora eu vou terminar de verdade lendo 2 versículos com vocês.
Provérbios 25, 13 e Provérbios 25, 19. Provérbios 25, 13 diz: como o frescor de neve no tempo de ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Vou deixar com vocês para vocês meditarem. E semana que vem a gente começa nesses versículos. Amém? Vamos ficar em pé.